Se tem uma coisa que não falta em Miraculous Ladybug são as várias pontas soltas que o desenho vai deixando pelo caminho e a Zeg não faz lá muita questão de amarrar. Fala, gente bonita, eu sou a Mia e no vídeo de hoje eu preparei uma lista com várias perguntas que podem ou não ser respondidas nas próximas temporadas de Miraculous. Mas se você tiver boas teorias para algumas delas, já te convido a tentar responder aí nos comentários. Vamos lá! Adrien vai descobrir que é um sentimonstro ou vai viver essa mentira pelo resto da vida dele? Gabriel pediu pra Marinette nunca deixar Adrien descobrir o que ele andava fazendo escondido pelos porões da mansão, e ele tava até certo em querer poupar o filho de mais esse trauma, mas por outro lado, eu acho que Adrien tem todo o direito de saber sobre a real origem dele. Por quanto tempo Marinette vai conseguir esconder esse segredo sem surtar? Será que outra pessoa vai acabar abrindo o bico? Todo super-herói vai ter poderes infinitos a partir da 6ª temporada? A gente viu que lá no episódio Revolução, o Cat Noir e a Ladybug se livraram da regra chata dos 5 minutos, e agora podem usar os poderes quantas vezes quiserem e sem limite de tempo de transformação. Mas será que isso vai se tornar padrão para todos os heróis, sem nenhum contexto? Ou cada um vai amadurecer no tempo certo? O Argus vai aceitar a Ladybug como líder? Ou ele vai acabar sendo chutado da equipe por rebeldia? O Félix não é exatamente o tipo de pessoa que segue regras e que aceita ser controlado, especialmente se a pessoa que estiver tentando mandar nele for uma humana. E isso pode acabar se tornando um problema no futuro, até porque a Ladybug é meio mandona e às vezes ignora as opiniões de todo mundo para fazer só o que ela quer. E eu só espero que o desenho não mude a personalidade do Félix, só pra encaixar no grupo dos heróis, né? Qual foi o verdadeiro pedido que Gabriel fez pra Gimme e o que exatamente ele sacrificou? Esse é possivelmente o maior mistério de Miraculous no momento, porque não faz nenhum sentido o Gabriel ter se sacrificado um restinho de vida útil que ele ainda tinha em troca de 2 vidas totalmente recuperadas e saudáveis, que no caso são a da Emily e a da Natalie. Será que isso ainda vai render uma reviravolta na história? Porque Layla roubou o Miraculous da borboleta. Que Layla é fútil, invejosa e ambiciosa, isso todo mundo já tá cansado de saber. Mas será que ela não quer nada além de ser rica e famosa? Sei lá, eu acho que ainda tem muita história pra ser contada, e apesar de não valer nem o prato que come, Layla é uma das personagens mais bem desenvolvidas em Miraculous, e vai ser decepcionante se ela não tiver motivações melhores do que essas, pra se tornar a nova Rock Moth, né? E se você concorda comigo, já deixa aquele like e se inscreve no canal, que eu prometo que aqui não vai faltar teorias não, hein? Chloe foi embora pra sempre ou ela só vai passar um tempo afastada de Paris? O episódio de Revolução era a pá de terra que faltava pra enterrar de vez a carreira da loira. Acho que eu nunca vi um personagem sendo tão massacrado no roteiro como o criador de Miraculous fez com a Chloe. E se for pra ela voltar passando o mesmo papel de ridícula, eu acho que é melhor ela não voltar mesmo, hein? Porque era muito doloroso de assistir. O que vai acontecer com o mundo invertido da Shadybug e do Clone Noir? O Miraculous World Paris se tornou um queridinho dos Miraculous, e eu tenho certeza que se essa história ganhasse uma série animada à parte, todo mundo ia querer assistir. Mas a gente sabe como a Zeg é, né? Eles sempre engavetam os melhores projetos e se já não entregam o que prometem, imagina o que nem prometeram. Então, infelizmente, existem grandes chances dos personagens desse universo alternativo nunca mais retornarem para uma continuação. Quem é a professora do Boquá e o que ela está fazendo em Miraculous Ladybug? Podem me chamar de paranoica, mas fui só eu que achei estranho essa mulher ter aparecido do nada lá na 4ª temporada sem nenhuma apresentação. Do nada, todo mundo já conhecia a cientista. Ela não teve nenhum episódio de acumatização. Sei lá, ela me parece especial demais para ser só uma figurante extra no desenho. E será que Layla vai atrás dos portadores que ela conhece a identidade secreta? Em Revelação, Natalie entregou de bandeja
seja, pra víbora todas as informações que Gabriel tinha a respeito dos Miraculous, o que inclui as identidades secretas da maioria dos super-heróis. E agora que a Ladybug finalmente largou o osso e decidiu confiar na equipe, entregando as joias de maneira permanente, Layla pode muito bem roubar várias delas, e ficaria muito forçado se ela simplesmente não tentasse fazer isso. E eu fico me perguntando qual a solução que os roteiristas vão arrumar pra tentar resolver isso. O que vai acontecer com a Alix agora que todo mundo sabe que ela é a Bunnix? Se já é ruim o suficiente o fato da Layla saber a identidade secreta da heroína, imagine então quando os boatos de que uma simples adolescente parisiense tem em mãos uma máquina do tempo portátil capaz de alterar o passado e revelar o que vai acontecer no futuro começarem a se espalhar por aí. Acho que não vai ser só a Crisálida que vai atrás dela, hein? Será que a Alix vai ser obrigada a ir embora de novo do tempo presente e deixar a família para trás para sua própria segurança? Quem foi que se sacrificou para criar a Sente Kyoko? A gente já entendeu a história dos primos Sente Monstros Adrien e Felix, mas a origem de Kyoko continua sendo um mistério. Se a gente seguir o padrão de Sente Filhos de Miraculous, o que faz mais sentido é pensar que ela já teve um pai ou uma outra mãe que acabou adoecendo e indo de base, como foi com o Coach e a Emily, certo? O problema é que nunca foi sequer mencionado que a senhora Tsurugi é uma mulher viúva e ela não me parece nem um pouco doente. E será que a Emily vai ser uma boa mãe pro Adrien? Ou no off ela é tão ruim quanto Gabriel? Primeiro que nem é 100% de certeza que era realmente a Emily na cena da piscina, mas supondo que seja, eu ainda sou bem em cima do muro com essa mulher, e mesmo quando a gente conhecer ela melhor, ainda vou ficar com o pé atrás. Isso porque a vida de Adrien não se tornou horrível só depois dela ter morrido. O coitado já era sufocado pela super proteção dos pais desde o nascimento. Ela tem tanta culpa nisso quanto o Gabriel. Então será que Emily não vai tentar prender o Adrien em casa de novo e fazer ele se afastar dos amigos? As memórias de Marinette foram afetadas pelo poder absoluto como as de todo mundo? Ou ela se lembra exatamente do que aconteceu? Eu diria que foi meio estranho o Gabriel ter pedido para Marinette não contar a verdade pro Adrien, quando poderia só ter desejado que ela não se lembrasse de nada daquilo, como parte do desejo. Será que só pelo fato de Marinette ter visto Gimme reescrevendo a realidade, automaticamente se lembraria de tudo? Ou será que é porque ela é a guardiã dos Miraculous? O que aconteceu com a Layla na cena pós-Indicard de recriação? Assim que a bruxa colocou o broche da borboleta na blusa, uma misteriosa energia invadiu o covil dela, mexendo com a gravidade. Nós nunca vimos nada parecido com isso em todas as 5 temporadas de Miraculous. E é aí que surge uma teoria maluca sobre o que teria acontecido ali. Bom, se você tem alguma ideia do que pode ter sido, aproveita e deixa ela aí nos comentários que eu quero saber, hein? Eu só espero que tenha realmente algum significado bombástico por trás disso. Muito obrigada por terem assistido até aqui e hasta la vista!